Amigos, sejam bem-vindos. Canto o Sporting, excepcionalmente ao domingo, e é um mau domingo. Mau domingo, Pedro Varela. Eu ainda não me refiz do que aconteceu em Braga, e vamos aqui, eu e tu, vamos aqui fazer aqui um abraço solidário para ver se nos recuperamos do que aconteceu em Braga. Mas não estamos sozinhos, e esse abraço vai ser ainda mais especial este domingo, porque temos connosco comprometido Bruno Sá, candidato às eleições do Sporting. Esteve em Braga, já estamos mais ou menos calminhos os três, vamos conseguir aqui conversar sobre eleições. Recuperação. Bem-vindo aqui aos 0-0, espero que tenha gostado. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos aqui conversar um bocadinho sobre as eleições. Pedro Varela, estás cá sempre. Verdade, boa tarde, Fortíssimo. Bom dia a todos. Também vieste de Braga. Bem, Chegaste tarde? Não. Epá, demorou, tive mais tempo dentro do estádio do que a viagem para a minha casa, não é? Porque a minha casa são 40 minutos, no estádio tivemos para aí 50, portanto não deu para chegar muito tarde. Olha, temos aqui umas eleições já daqui a uma semana, portanto não há muito tempo para resolver aqui ou para falar aqui de uma série de questões. Vai haver debate, não é? No dia 12, quinta-feira, no dia a seguir ao jogo do Sporting na Noruega, frente ao Bodo Glimt, mas... E eu já tinha dito isto na semana passada, nós convidámos também a outra lista, a lista de Frederico Varandas, que declinou o nosso convite. Ele não está a fazer campanha, mas o Bruno está. E antes de começarmos aqui a falar aqui de algumas ideias que eu quero aqui esmiufrar, tem andado pelo país, muito, uma onda de sportinguismo, tenho a certeza. Sim. Como é que está? Estive ontem em Braga para ver o jogo, uma grande onda de sportinguismo, fora do campo. Muito bem, os adeptos do Sporting mais uma vez, um grande ambiente, parece que jogamos sempre em casa. Tenho andado muito em campanha pelos núcleos, a ouvir as pessoas. Um dos grandes pilares da minha candidatura, como sabem, é reaproximar os sócios, voltar a reunir a família sportinguista, olhar para toda a gente, para os núcleos, muito a apresentar o meu projeto, a conhecer pessoas, a ouvir pessoas, que é muito importante nesta altura. Porque, como já disse, o meu programa reflete um pouco isso. Sei que é uma altura de algum sucesso desportivo, mas acho que é muito importante olharmos para o Sporting e para algumas coisas que, na minha opinião, não estão a correr bem, principalmente esta relação com os sócios, não é? E é isso que eu tenho andado a fazer, a ouvir muitas pessoas, a ver novamente aqui um fio condutor para que as pessoas sentam novamente parte da família. E tem sido uma das coisas que lhe vão dizendo que realmente há aqui um afastamento, uma mudança de paradigma de anteriores direções que eram muito mais próximas dos adeptos e dos sócios. Tem ouvido essas queixas, entre aspas, esses reparos? Como já percebemos, como eu estava a dizer, um dos pilares da minha candidatura é muito os sócios. Noto também aqui uma falta de transparência em algumas decisões, uma falta de projeto esportivo, uma série de coisas que eu quero abordar, mas noto muito o Sporting num caminho de clientes e não de sócios. Os próprios núcleos sentem isso, as pessoas sentem isso, o ambiente em Alvalade demonstra muito essa questão e é muito importante. Eu sei que é uma altura que a própria direção, como estavas a falar, Igor, dos programas... A própria direção do Sporting pensava, eu acho que não faz sentido nenhum haver eleições e só haver um candidato. E a própria direção do Sporting, os órgãos sociais que estão neste momento do Sporting, achavam que, nota-se muito pelo programa, por essa ausência de recusar a convites de entrevistas e de explicar o programa da candidatura e as ideias que tem, o próprio programa que esta direção fez. Nota-se que esta direção está um pouco de cadeirinha e acha que tinha a ideia que ia a eleições sozinho, mas não pode ser. Acho que nenhum clube pode ter eleições só com um candidato. Há sempre coisas a melhorar. Claro. Quando se ganha não está tudo bem, quando se perde não está tudo mal. Agora, parece óbvio que isto tem sido levado como uma afronta, não como uma ideia diferente de clube.
muito na base dos sócios, como eu estava a dizer, e numa série de coisas. Nós falámos muito isso aqui, não foi, Pedro? Deixa-me só, aqui na parte dos sócios, deixa-me só colocar aqui uma questão, porque eu defendo muito a relação com os sócios e já disse aqui muitas vezes, no dia em que percebo perfeitamente a questão das receitas, obviamente, que somos nós também suportamos em muito o clube, claro. Mas como é que tu vês esta relação? Porque eu também gosto muito da parte dos sócios e de onde nasceu sempre o Sporting, não esqueçamos que somos uma utilidade de fins públicos e de utilidade pública e continuamos a ser muito associativismo, mas depois também há a parte das receitas. Como é que se gera estas duas questões? Porque o clube precisa de dinheiro, obviamente, para contratar jogadores, para fazer melhorias, até a própria formação, tens falado muito disso, da evolução que pretendes. Como é que se faz este balanceamento entre as duas? Eu acho que é muito importante aqui, como estás a dizer, um meio termo entre os clientes e os sócios. Agora, nas marés de vitórias, claro que toda a gente aparece claro. E os clientes estão sempre presentes. Agora, quando as vitórias não se pode ganhar sempre, quando não acontecer isso, são os sócios que suportam o clube, não é? Como tem sido sempre na história do Sporting. Sporting. Eu quando falo de sócios, falo, por exemplo, o Sporting tem muito uma bandeira que os sócios são donos de 89% do capital social da SAD. Só que os sócios não... Aqui a minha questão é dos sócios serem ouvidos, obviamente. Claro, gosto muito daquela parte empresarial, é muito importante os lugares de leão, podemos discutir os critérios que foram feitos, que isso é que magoou muitos sócios do Sporting. É muito importante essa parte dos patrocínios, todas essas coisas muito importantes na parte empresarial, mas se notares, por exemplo, em Inglaterra, que esse um dos grandes alertas que eu quero fazer no Sporting, por causa da dívida, que uma série de coisas me preocupam neste caminho de afastamento das pessoas, só caminhar em relação aos clientes. Em Inglaterra, os clubes que são detidos por sheiks e por pessoas que compram o clube, já estão a voltar à essência de clube e à cultura de clube, a tirar as cadeiras de uma parte da bancada, voltar um bocado ao regionalismo do futebol. Claro que eu acho aqui que tem que haver um equilíbrio e não é isso que se tem notado. Não sentes que neste momento há um equilíbrio? Há muito mais uma preocupação de monetizar o máximo que se puder o sócio. Por exemplo, estávamos a falar dos núcleos e dos sócios. Tu nem consegues, para vocês que estão mais longe do estádio, não é? Que é um amor diferente, até mais puro. Às vezes até é melhor estarem mais longe para não sentirem certas coisas. Por exemplo, mesmo para um clube empresarial, nós não temos um site. Eu acho que está-se a viver muito de Instagram e distanciamento. Agora, pronto, a minha questão é, ganhamos agora, mas para onde é que caminhamos? É esta a razão principal da minha candidatura. E acho que as pessoas com as vitórias estão muito distraídas e temos que pensar muito bem. Também me assusta um pouco este aumento exponencial do passivo, que está muito ligado a esta questão dos clientes. Eu não sei se estamos aqui a procurar um investidor para uma parte da SAD, para uma parte, para a maioria da SAD. Agora, eu tenho que alertar quem não está atento e representar as pessoas que já estão a ver, além do resultado esportivo, e para onde é que nos pode levar este caminho de clientes. Agora, para mim assusta-me um pouco, porque noto cada vez mais um desligar dos núcleos. Pessoas fora de Lisboa não têm um site, as próprias agências, as pessoas entram, saem e votam. A minha questão aqui é para onde é que nós caminhamos e temos de estar muito atento a isto. É uma das razões também da minha candidatura. Acho que é muito importante as pessoas estarem presentes no dia 14. Independentemente de quem ganha, tem que haver uma deslocação massiva ao estádio. No caso, eu espero sempre ganhar e estou preparado para ganhar, eu terei que estar muito atento durante os próximos 4 anos ao que é que se vai passar. Ao contrário de outros, que só vão aparecer em 2030. Na famosa eleição 2030. Na famosa eleição 2030. Claro, veremos isto é tudo como é que vai visto. ser. Esta é uma das... Nós falamos aqui, ou eu costumo... O Pedro é um bocadinho mais incisivo que eu costumo dizer e o Pedro também diz o mesmo, que há espaço para os dois tipos de público em Alvalade. Há espaço para os adeptos que querem viver a coisa com um bocadinho mais de teatro, e há espaço para aqueles que querem viver a coisa um bocadinho mais futebolística. E aquilo que nós vemos é muitas vezes a depreciação de uns em relação aos outros. E isto é... E nós falávamos aqui ainda antes do Bruno avançar oficialmente com a candidatura, nós falávamos que era importante haver uma segunda candidatura, quanto mais não fosse só para debater estes assuntos que realmente são importantes. Já vamos falar aqui de um bocadinho de finanças, mas vamos olhar aqui para a vertente desportiva. O Bruno já não é a primeira vez que diz
que parece que o Sporting está num fim de ciclo muito... vive muito de Ruben Amorim ainda. Estávamos até aqui a falar em off que vemos muito mais agora Frederico Varandas do que víamos na era de Ruben Amorim. Concretize-me aqui porque é que acha que realmente há este fim de ciclo, porque olhamos para a performance esportiva e se compararmos o último ano de Ruben Amorim para este ano de Rui Borges, a grande diferença aqui é que o Futebol Clube do Porto está muito mais forte, os números do Sporting são relativamente semelhantes, em algumas métricas até são melhores. Se ganharmos os jogos todos até ao final do campeonato, fazemos mais pontos de qualquer uma das edições. Exatamente. Isso é que é o problema. Que não mas sei fala se um bocadinho dessa ideia de fim de ciclo. Estávamos a falar do próprio Presidente Varandas, muito mais ativo na sua comunicação. Eu acho que havia um modelo com o Ruben Amorim que entregámos, se recordarmos essa fase, tivemos uma série de treinadores, depois quase num ato de desespero, não é? Uma última solução, fomos buscar o Ruben Amorim, numa altura que se falava que estávamos mal financeiramente e apostámos muito e deu os resultados. Quem conhece o clube e acompanha o clube diariamente, vê que na altura o Amorim escolhe o diretor da academia, os treinadores da equipa de sub-23, ele escolhe o modelo para a própria formação e entregamos o clube-chave na mão. Como percebemos, o Ruben Amorim ganha no primeiro ano, no ano de Covid, muito atípico. Até ali voltamos a deixar o clube na mão dele, não é? Temos 2 anos de interregno, voltamos a ganhar com o Ruben Amorim, não é? Mesmo a própria saída do Ruben Amorim na altura, há uma aposta novamente numa pessoa que não tinha nada a ver o estilo de liderança com o Ruben Amorim, que foi o João Pereira. Acabamos por ir buscar o Rui Borges e desde que o Rui Borges lá está, os próprios mercados mostram muito que não há uma autonomia do treinador, parece que não percebemos bem quem é que está a mandar no clube hoje em dia. Se pararmos, o Rui Borges exigiu uma série de jogadores que nunca foram aceitos, nunca foram aceitos. O próprio Jota chega depois da hora. Olhando para os próprios mercados, reparamos que mesmo os jogadores que por exemplo, já o ano passado nós tínhamos, se repararmos, alguns sinais que as coisas poderiam não correr bem. Com o Rui Borges, a 2 jornadas do fim, ainda estava em segundo, o Benfica é que perde, e depois na final da taça o Benfica marca a partir ao penalti nos descontos. Pronto, aí já havia uns certos sinais. E reparámos, mesmo o próprio mercado de verão, vivemos muita novela Guióqueras, o Soares já chega um pouco atrasado, abdicamos aqui da supertaça que jogamos sem avançado, a seguir começa o campeonato. Joga na Supertaça, não é? Essa tal diferença que estavas a referir, que o Porto está muito forte agora, foi um pouco, na minha opinião, da impreparação do mercado de verão. Vivemos muita novela Guióqueras. Se reparares... Houve a questão do médio, não é? Que não veio, o tal 8. Sempre, se tu falas-me em projeto esportivo, quem conhece o futebol por dentro e os jogadores que o Sporting tem, tu acabas por falhar o médio, vais buscar o Vajanidis, quando tens o Blopa, pode jogar a lateral direito, tens o Quaresma que pode fazer a posição e tens o Travassos. Quem é que decide? Se há uma estrutura, quem é que decide? Falta um próprio lateral esquerdo de raiz, o Max é adaptado e muito bem, é hoje em dia um dos melhores jogadores do Sporting. Falta o tal médio. Tu reparas no mercado do ano passado do Natal, vamos buscar o Biel, o Rui Silva, temos 12 lesionados. Este ano volta a acontecer isso. Acabamos por perder o Alisson, que está a dar cartas no Nápoles. Veio o Faé. Outra questão, a meio da época será bom ir buscar jogadores, projetos de futuro ou projetos que joguem, que entrem na altura para manter o nível. Parece que o Luís Guilherme nesse sentido, não é? O Luís Guilherme penso que ainda será para substituir o Kenda ou ainda para substituir o Edwards, que nunca chegou. O que eu noto muito aqui é que não percebemos o que é que se está a passar. Se há realmente uma estrutura, quem é que manda? Se será o Presidente que quer provar sem o Guióqueras e sem o Amorim consegue ser campeão? Agora, noto claramente... Bruno, tu achas que quando estava cá o Amorim tinhas tudo mais concentrado no Amorim e que havia mais responsabilidade Viana também, não é? e que agora está mais no Varandas outra vez? Essa alteração que tu achas que é preciso voltar a mudar? Ou seja... Porque nós tivemos problemas quando o Varandas também contratou Kaisers e não sei o que mais. O problema é que aquilo foi. Pois bem, onde é que aqui tu acharias que tem que mudar? O que eu noto, na minha vertente do projeto esportivo, o modelo tem que ser do clube. O Rui Borges é mais um treinador à imagem do projeto que eu defendo de clube, grande scouting, grande aposta na formação, grande departamento médico.
Agora, tu notas esta discrepância, um modelo de treinador que mandava em tudo, o próprio comportamento do presidente. Tu notavas, falava-se muitas vezes que o Amorim era o presidente, o diretor desportivo, comunicação, e agora tudo. tu notas que o Rui Borges também comunica bem, não é? Melhorou Agora muito, notas muito, que há sim, aqui uma sim. esquizofrenia de comportamento do presidente em relação, são dois modelos, estamos à procura do modelo. Por isso é que eu disse e queria referenciar isso. Eu hoje saio um excerto de um podcast que eu fiz, que é preciso contextualizar. A questão do Rui Borges, não é? Pronto, E a era questão já a do minha... Rui Borges. Mas deixa-me só, antes de irmos ao Rui Borges, só aqui uma pergunta muito rápida, que é, como é que seria o seu modelo? Seria um diretor desportivo que controlasse todas as contratações? Claro, Os tem que- poderes seriam para o treinador e, neste caso, clarificar a situação do Rui Borges. Saiu esse excerto a dizer que a frase é qualquer coisa do género, eu renovava com o Rui Borges, mas foi um bocadinho tirada do contexto. Não é? Obviamente, o Rui Borges tem feito das tripas de coração, não tem este apoio que estamos a falar que o Amorim teve. Eu, se lá estivesse, o Rui Borges já teria renovado. Se ele consegue fazer a dobradinha o ano passado, sem lhe dar reforços, com 12 lesionados, é um treinador que entrou no Sporting, nunca se queixou de nada, uma postura completamente de grande caráter. Primeiro começou com o modelo dele, humildade, voltou para trás. Este ano introduz o modelo dele. Eu, se lá estivesse, eu na altura referi num texto de opinião, não era o treinador que eu escolhia após a saída do Amorim. Se eu lá estivesse, ele ter todo este caráter e esta gratidão que ele tem pelo Sporting e comportamento, eu já teria renovado. Se entrasse, obviamente, se eu ganhasse as eleições agora, sentaria-me com ele para decidir isso, em função dos resultados e em função de uma série de questões. Não entrava e renovava, que é importante esclarecer essa questão. Portanto, uma conversa, ou seja, pode muito bem ser o seu treinador, mas Claro, é importante também avaliar. falando do não é? meu modelo, ele enquadra-se melhor do que o Ruben Amorim, porque eu acho que o Sporting tem que ter uma tática escolhida para toda a formação. Não é o treinador que vem e muda o clube todo. Quer dizer, até pode fazer isso, mas desde que depois toda a formação, incluindo a equipa B, jogue no Já mesmo sistema, que é uma trabalhar coisa que Pois. em fase desta época não aconteceu. Não é? E então, como é que seria o seu projeto? Seria centrado num Centrado diretor, no presidente? no presidente, no diretor desportivo. O treinador, claro que tem uma opinião muito vincada e tem que ajudar a tomar a decisão. Agora, o modelo será sempre o Sporting a defini-lo, para depois não haver estas oscilações. Sempre que sai um treinador, o clube volta a ser reconstruído, que é isto que eu falo muito, que o Sporting ainda é o projeto Ruben Amorim. Outra coisa muito importante, o fim de ciclo, claro que já houve a mudança tática, mas neste, se repararmos em junho, já foi assumido que sai o Ullmann, o Kenda e o Morita. Sei que o Géry Catano também teve para sair agora em dezembro. Ele, a última, é que rezou a proposta. Não vou estar aqui, estamos num momento que é decisivo para a equipa de futebol. Não vou estar aqui a explicar o que é que se passou. Há muitas promessas, quando se renova, ainda vivemos muito isso, tivemos os problemas que tivemos com o Ullmann, tivemos os problemas que tivemos com o Gyökeres. Existe muito essa... Renova agora e eu vento no final. Não é? Existe muito esta cultura de pouco valorizar o clube, que é o que eu defendo, muito os sócios, muita a cultura de Sporting e valorizar sempre o sítio onde estamos. Se vocês repararem, o Amorim foi apresentado, daqui a 3 anos estás num grande clube. O próprio Ullmann, quando chega, anuncia que isto é apenas um clube de passagem. O Gyökeres nem apareceu para treinar. Nós estamos um pouco a renovar e a manter os jogadores, a abrir-lhes logo a porta e a valorizar pouco o clube. Eu acho que o clube está sempre acima de tudo. Portanto, o Sporting como destino final e não como trampolim para outros voos. Às vezes também é difícil quando se fala de jogadores estrangeiros, não é? Sim, os jogadores estrangeiros Sim, é difícil, mas eu acho que não se pode dizer, não se pode estar sempre a afirmar isso, porque eles estão a chegar, já se está a abrir a porta, depois estão cá e há uma cultura de muito pouca exigência. Mas depois também é um trabalho muito chato dos agentes, não é, Bruno? E tu sabes que como isso, é que a postura, os agentes aqui têm um papel... absolutamente decisivo, não é? De estabilização. Na profissionalização que isto chegou e no mundo de muito dinheiro, eu acho que terá que haver um exemplo forte para os empresários mudarem o comportamento. Eu vou muitas vezes à academia, vamos falar também aqui da formação. Se fosse um jogo de sub-19 ou um jogo de sub-16, há mais empresários quase que pais e adeptos do Sporting. O mundo está muito assim agora. Isto foi a cultura que o Sporting criou, que é uma das coisas que estávamos a dizer que eu também queria falar. A formação, um modelo muito centrado para a venda, já para a saída, só pensam no dinheiro. Eu acho que o Sporting não pode ser um
uma passagem tem que ser uma coisa muito valorizada pelo jogador que cá está, muito pelo jogador que é formado, o modelo da formação também centrado no jogador. Não sei se será bom para os jogadores do Sporting estarem a crescer cheios de derrotas com o Benfica, com o Porto, e ainda agora houve uma série de maus resultados. Olhando para, já vamos falar um bocadinho mais intensamente da formação e da estratégia para a academia, mas olhando ainda para a equipa principal, como é que seria um mercado de transferências com o Bruno? Voltaríamos, seria aqui um misto formação e mercado internacional? Ontem estávamos ao jantar a falar isso, a seguir ao jogo, ainda a respirar um pouco. Se reparares, o Amorim, eu vou atrás às equipas do Mourinho. Eu acho que é sempre muito importante, além do jogador português e da formação, o mercado cá em Portugal. Por exemplo, estávamos a falar ontem, na equipa adversária estão 2 jogadores que muito jeito davam Salazar, o próprio Ricardo Horta. Tu olhas muito para a equipa, tal projeto esportivo e a estrutura, que eu, como já disse, acho que era o Amorim. Tu falta-te ali uma pessoa, um jogador, tecnicista, para descansar o Trincão e o Potes. Os jogadores estão muito espremidos. Eu acho que o mercado, principalmente o dezembro, é de ir buscar jogadores cá a Portugal. O próprio Saviol do Guimarães, que tem muita qualidade. Gustavo Saka, não percebo como é que ainda ninguém chegou à frente, não é? Provavelmente irá para o Porto no próximo ano. Tenho muita pena disso, obviamente. Há um central que está no Tondela, que também gosto muito. Também gosto muito. O puro mais cara isso é que eu defendo para o Sporting, o puro scouting. É que ir buscar jogadores de 20 milhões que nós sabemos. E nós já olhamos muito para o mercado no passado, quando fomos buscar Potes e o próprio Ruben Amorim, e crias uma identidade que eu acho que é diferente e o Sporting ainda tem essa. Sei que vão ser muitos jogadores em junho, mas tu reparas que o próprio Amorim criou uma grande base de jogadores portugueses, e é a grande diferença que eu noto. Se correr as coisas mal ao Porto e ao Benfica, eles não têm uma estrutura criada de jogadores portugueses. E a minha base será sempre o jogador português, uma aposta clara na formação, e olhar sempre para o mercado nacional. Claro que indo buscar algumas soluções lá fora, como foi o Ullmann. Por exemplo, eu estranho, temos deixado o mercado nórdico, temos perdido o Forhold, há uma série de jogadores no mercado nórdico. Porque é que nós desviámos muito de... Mas não achas que isso também pode... A importância aqui do Hugo Viana foi muito grande, não é? No passado. Há agora o Bernardo Palmeira que tem estado. Como é que também vês este... Eu acho... Porque o diretor acaba por ter aqui um papel fundamental. E Viana também começou muito mal, não é? Se recordamos Viana no início no Sporting, claro, há uma série de contratações que não correram nada bem, não é? Claro, e depois início, a coisa... que o Amorim encaixou na altura. Achas que foi mais mérito do Amorim e o papel do diretor desportivo do Hugo Viana foi-se adaptando porque isso acaba por ser o forte do modelo? Eu acho que a cabeça deste projeto todo foi o Ruben Amorim. Como eu digo, as pessoas têm dificuldade em compreender e atacam muito na internet, apesar de eu não ter redes sociais. Eu noto que as coisas não estão a acontecer devagar. Claro que eu desejo ser tricampeão, mas eu noto que o projeto esportivo do Sporting era baseado totalmente no Ruben Amorim. E que em parte sabemos que... E que o próprio Rui Borges não tem a autonomia que devia ter, o acompanhamento que devia ter, as soluções que devia ter, e basta olharmos para os mercados. Agora vamos ver o que é que vai acontecer, não é? Nunca desejando a derrota, mas claro, vendo que o Sporting, como estávamos a dizer bem há bocado, o próprio comportamento do presidente, nota-se uma grande diferença, e vais entroncar no que se passa na estrutura. O Bernardo Palmeira é uma pessoa muito válida, certo, mas parece que está tudo muito esvanecido. Não se percebe quem é que decide. Sim. O próprio Flávio também é muito bom. Foi buscar na altura o Ullmann, o próprio Ruben Amorim contou que o Ullmann e o Gyökeres foram escolhidos pelo Flávio. Também sei que o Flávio é muito bom no que faz, só que de repente não se percebe quem é que manda e os jogadores não aparecem, como foi este mercado. Mais uma vez 12 lesionados, o outro mercado de dezembro a mesma coisa. Os lesionados é um bom tópico. Eu queria tocar aí, portanto percebemos então que valorização do mercado nacional, que é uma coisa que o Sporting deixou de fazer nos últimos 3 anos. Só no primeiro ano do Amorim. Não me lembro mercado de nacional, mercado nórdico também tínhamos tido bons resultados. Claro. Há uma série de mercados que abandonamos. Estava aqui a pensar qual até é que mesmo foi no sul-americano. Agora fomos mais para a segunda divisão espanhola. Sim. Estava aqui a tentar lembrar-me qual é que foi a última contratação interna de se reparares outra coisa, desculpa Igor, nem sei, já nem me o próprio Ioannidis e o próprio Soares eram os primeiros da lista do Amorim. Sim. Tu não tens um reforçar
Sim, Ioannidis foi uma novela em verão inteiro, não é? Antes. O próprio Vajanidis, fomos buscar um lateral direito, mas temos lá o Travassos. Não há aqui uma estrutura, uma coisa pensada, não é? Portanto, formação, mercado interno, olhar para mercados mais periféricos, já compreendemos. Olhar aqui para um assunto que é muito premente na mente dos sportinguistas, que é as lesões. O Sporting em ano e meio, uma época e meia, teve, sei lá, 40 lesões, já perdi a conta. Temos aqui até casos de jogadores, como é o caso do Devast e do Ioannidis, que vêm, nunca sabemos ao certo qual é que é o timeline, qual é que é, o que é que se está a passar a sério, qual é que seria a postura, como é que seria aqui a relação lá com o centro de alta performance, Uma das bandeiras do atual presidente Frederico Varandas, além de ser unir os sócios na altura, era criar um gabinete de performance. Reparámos, eu sei que a equipa do Amorim espremeu muito a equipa. Sim, e na altura houve uma série de lesões que foram justificadas porque ele tinha um plantel muito curto. Mas reparámos, isso está sempre a acontecer. Eu não sei se hoje em dia continuamos a ter um departamento médico interno ou se é uma empresa externa. O que eu sei é que ninguém foi responsabilizado por isto. Os próprios jogadores recuperam, voltam a ter recaídas. Agora, isso é uma parte muito importante. Tem que haver um grande investimento aí e uma grande preocupação. E tendo tantas lesões, temos que encontrar soluções e não fomos buscá-las. O Devast já voltou a ir para o estaleiro. O Ioni diz a mesma coisa. Mesmo ontem, na parte final, tínhamos de ter um terceiro ponta de lança. Mas não tínhamos ninguém. Não tínhamos. O próprio Ioni diz não sei o que é que se passa. E depois, mais uma vez, a tal clarificação e transparência. Ninguém sabe se alguém foi responsabilizado, quem é que é o responsável, quem é que são as pessoas que tratam destes assuntos. Isto tem que ser explicado, obviamente. Portanto, investimento e transparência, responsabilização, se calhar é um bocadinho duro demais, mas alguma transparência para perceber, porque realmente teria sido muito mais fácil se alguém tivesse dito ao Sporting: olha, o Ioannidis vai parar 3 meses. Claro. Mas isso é um problema que podemos juntar aí a questão que é: os sócios têm sabido muito pouco, não é? Hoje em dia, já há pouco falaste na questão das AGs, que hoje em dia são apenas e só para votar e pouco mais. Não há uma discussão. Claro que se pode ir às AGs da SAD, mas também sabemos que... Aliás, eu acho que se sabe muito mais nas AGs da SAD do que propriamente nas AGs do clube. Também é a mesma coisa, não há grande informação. Isso, na realidade, o canal, as eleições, é o único canal aberto para uma discussão. Pois. Nós nas AGs votamos, falamos para ninguém e vamos embora. Há aqui uma série de coisas que têm que ser discutidas, não é? Mesmo esta questão que agora se fala da compra do Alvaláxia, deste empréstimo de 225 milhões. São coisas que já estamos a pagar juros. Esse empréstimo ainda não sabemos. Então podemos ir à parte financeira, que eu tenho uma pergunta para fazer, porque eu sei que, aliás, falamos um bocadinho disso até em Moreira de Cónegos, quando eu estive pela primeira vez, ao contrário do que as pessoas achavam que eu era. Já tinha-te convidado para a minha lista, exato, para a tua lista, que era um frequentador do cantinho, eu que só fui para aí 2 ou 3 vezes ao cantinho de Sá. Agora tenho que ir, senão até eu parece agora já mal. Fechei a lista, mas da próxima espero que tu estejas. 2030 lá estarei. Mas em Moreira nós falamos... e mais 10. Em Moreira falamos disso, é verdade, porque tu tinhas dado uma entrevista à Bola e não tinha passado isso cá para fora. Já falámos um bocadinho que estas coisas às vezes passam cá para fora, enfim, o que tem mais impacto. Mas tu até tinhas falado bem da questão financeira, que há coisas que estavam bem, mas tinhas levantado essa questão do dinheiro. Eu gosto muito do Zenha, é uma pessoa que eu gosto mas muito. Falaste muito do Sport Entertainment, dos 225 milhões e um bocadinho da clarificação que tem faltado aos sócios, e nós também temos falado um bocadinho disso. Como é que tu vês essa questão? O que eu vejo é que tem que haver clareza e tem que saber, por exemplo, nós penso que aprovámos isso numa AG, o tal empréstimo, mas não sabemos para o que é que vai ser. E as pessoas têm que saber para onde é que caminhamos, mais do que olhar para as vitórias. Deixa-me só dizer uma coisa, aprovamos, foi falado na AG da SAD, mas aos sócios não é explicado não houve ninguém que dissesse. As pessoas votam muito, não soube nada. As pessoas votam muito por impulso. E depois, se tu reparares, estamos a falar de 225, já foram investidos 50 em obras. Tu notas nas centrais alguma alteração, mas o resto do estádio tu não notas, não é? Haverá uma ideia para requalificar um bocadinho o Alvaláxia, mas nós não podemos estar a dar... É muito importante estas decisões, este aumento do passivo, essa dívida, os juros dessa dívida, a dívida a fornecedores. Olha, em relação à SAD, eu vou à SAD desde o início que esta direção entrou. Eu lembro-me na primeira Assembleia da SAD que eu fui,
foi falado, uma herança pesada, 36 milhões de dívidas a fornecedores. Sim, saiu claro que eu sei que todos os clubes as têm, mas tu apontas o dedo e dizes, tem 36 milhões de dívidas. Agora temos 119. Certo. Esse empréstimo são mais 225, mais os juros. O passivo está nos 500 milhões. Este afastamento, isto está tudo relacionado ao que estamos a falar. Para onde é que nós caminhamos? Qual é o objetivo desta direção? Não ser transparente nas decisões, no caso das lesões, no caso do que é que vamos aplicar os 225 milhões. Estamos a viver muito do corporate e de projetos e do corner. Os sócios cada vez mais afastados, os núcleos, esses 225 milhões vão ser investidos na formação, em novas infraestruturas para o clube. Outra questão também tem que ser clarificada. Eu não sou contra os aumentos e auto-aumentos, mas o primeiro auto-aumento foi a seguir ao despedimento coletivo. Isto tem que ser clarificado. E nós estamos todos muito iludidos com os resultados. Eu nunca lá tive. Se calhar eu ganho mais do que quem lá está. Eu nunca tive. Agora, ganhar é importante. Mas o que é que nós vivemos todos? O clube tem que continuar. E temos de estar muito atentos nos próximos 4 anos. Por isso é que eu apelo às pessoas para irem votar, para irem clarificar as coisas, estarem atentos ao que se está a passar no clube. E esta direção tem que dizer quais são as intenções da contração destes empréstimos, deste endividamento, destes constantes auto-aumentos. Eu elogiei, é verdade, certo, na bola, o Zenha pelo seu trabalho. Certo. Agora, eu só referi isso porque não saiu na entrevista, não é? Falámos disso, aquilo praticamente não foi passado, só passou o lado negativo que tu falaste, não é? Mas tem sido muito assim, como esta questão de ser hoje a notícia de eu dizer isto do Rui Borges, fora de contexto, não é? Que eu já referi. Agora, o que eu luto é pela clarificação e pelo preservar da cultura Sporting, da ideia Sporting, do clube ao longo dos tempos, sem colocar em risco, entrar aqui o investidor, comprar o clube, assim escusamos todos estar aqui a discutir. Mas, Bruno, tu não achas que estamos a caminhar para isso? Mais cedo ou mais tarde que o Sporting vai ser vendido? Eu não sou contra... Eu sou contra a venda. Eu ia perguntar isso, porque isto tem que passar pelos sócios, não é? Isso é que é a questão. Há uma forma que não passa. Eu já expliquei uma vez isso. Há uma forma matreira, mas há uma forma de que esperemos que desculpa, Igor, só dizendo uma coisa. Passou pelos sócios. É muito importante falar sobre isto. Os sócios sabem que o Sporting fez um contrato de aluguer do parque de estacionamento de 1.500 lugares. Sim. 35 anos de exploração, 6 milhões. Isso passou pelos sócios. Nada, zero. Outra questão também muito importante. O Alvaláxia. Mas também nem todas as decisões têm que passar pelos nem sócios. Todas não. Mas eu percebo. Mas isto são decisões de fundo. De fundo, estratégico. Eu também concordo. Há informações que nós deixamos de... Isso sente-se perfeitamente, quer dizer, não é preciso ser a favor ou contra, sente-se perfeitamente que no tempo de Varandas houve um conjunto de decisões que nós deixamos de saber, claro, e algumas sabes porque vais à Assembleia da SAD e são lá faladas. Por isso é que eu digo, hoje em dia sabe-se muito mais nas Assembleias da SAD, que eu percebo, que é porque é lá que está o core, mas depois também estás muito mais afastado das decisões dos sócios, e os sócios não sabem de uma série de coisas. Esta do parque praticamente não sou. Essa do parque passou ao lado. Isto são decisões de fundo. Por exemplo, o Alvaláxia também, pouco se fala, também aprovámos a seguir a uma vitória, metemos lá a cruzinha, a compra do Alvaláxia. Há aqui a questão, tu estás a comprar o ativo, fala-se muito, eu quero é que seja esclarecido, seja claro, queremos vender o clube, vendemos, claro. Os sócios assim decidirem, o Alvaláxia 19 milhões, mas compramos o Alvaláxia por 19 milhões, ou compramos a empresa mais a dívida. Pois. 19 milhões, mais a dívida 10 milhões, eu outro dia estive lá a beber um café, os lojistas dizem que só saem daqui a 3 anos. Nós andamos um pouco a viver sonhos, iludido pelas vitórias, temos que estar muito atentos ao que se está a passar no clube. Eu, ao contrário de outros, que vê isto como política e como um objetivo pessoal, eu decidi avançar agora, alertar os sportinguistas para olharem para o clube. E estas decisões de fundo têm que ser todas aprovadas pelos sócios. Eu acho que não vão fazer uma coisa dessas, vender, acho que 25%, não acredito, uma coisa minoritária. Mas a quem? Fala-se muito do Chelsea, fala-se muito do Ronaldo, a própria venda do Kenda e do S-Hugo ao Chelsea, aquilo soou estranho. Outra coisa que é importante. Mas deixa-me só clarificar isto. Sob a presidência de Bruno Sá, nunca seria possível o Sporting perder 51%. Nunca. O clube será sempre dos sócios. E mesmo a entrada de capital tem que ser aprovada pelos sócios. Todas estas questões de fundo. Mesmo outras coisas mais irrisórias, não de fundo. A decisão das portas. Porque é que não se mete essa cruzinha lá na AG? A decisão do nome dos campos.
Isso tudo tem que são coisas que o sócio São gosta coisas de que mexem participar. com os adeptos, Que nós óbvio, voltamos a claro, sentir, não é? Claro. As pessoas, mesmo a questão do voto, agora peço desculpa, Força. Pedro. Agora o voto. Sabes que há muitos problemas com os votos correspondentes, são quase todos inválidos. Porque é que não se descentraliza o voto? Não há sítios para votar como o rival fez. Para fazer experiência própria, porque nós falámos aqui olha, disso. ainda ontem estava com um grande amigo meu e ainda nem recebeu os votos, portanto não recebeu os votos e portanto já não vai conseguir. Eu, por exemplo, desta vez eu sei que tu recebeste. Eu recebi, mas ontem era para ir ao Solar votar por correspondência, porque o Solar disponibiliza um serviço gratuito, que é um sócio do Solar que é advogado e faz a certificação, mas neste caso não fui porque era a hora de jogo, mas felizmente, por sorte de calendário, vou estar em Lisboa, vou votar presencialmente. Mas deixa-me só perguntar aqui uma questão, porque estavas a falar dos sócios e há um tema que é sempre muito... que tem sido muito debatido nos sócios, que é, tu falaste do gabinete do provedor, dos sócios, tens também a questão dos GOA, e é um tema que é fraturante no Sporting, não é? As pessoas, há muitos que estão contra os GOAs por uma série de razões, há outros sócios que eu digo sempre, não é? Aliás, eu digo sempre isto: basta ir a um jogo fora do Sporting para perceberem o que é um apoio ao Sporting e comparem com o que se passa em Alvalade atualmente, que ainda agora contra o Porto. Começámos a conversa, obviamente, claro. Exatamente. Como é que tu, esta relação dos GOAs, dos sócios, como é que tu... Porque os GOAs já sabemos que acabam por ser uma parte fundamental no apoio ao Sporting. Depois há outros assuntos, mas como é que tu vês essa relação e o que é que tens trazido para a discussão? Porque sabemos que com Frederico Varandas não há relação possível. Ainda há 2 semanas venceram em tribunal contra o diretivo e vão expulsá-los de lado coisa. E a Jubeléu vai a seguir, porque entretanto já falei com eles e também já sei que aquilo também há de ir pelo caminho. Claro. Como é que tu vês essa relação? Nesta altura das eleições aconteceram essas decisões. Exato, deu jeito, não é? Obviamente que se tu estás a ganhar e tratas assim os sócios, imagina quando isto acontecer, quando deixares de ganhar ou se não ganhares tanto. Eu acho que não faz sentido querer ser presidente só de alguns. Tu tens um filho, se ele se porta mal, não o mandas porta fora. Eu acho que temos que nos sentar com os GOA e acima de tudo, e sabes que eu tenho uma grande ligação com os capitães das modalidades, o que é melhor para o Sporting estar próximo da vitória? É o apoio incondicional de todos os grupos. Claro. Os trombos são importantes, os cinquentenários são importantes, os adeptos normais, os clientes são muito importantes. Agora os GOA, um jogo ainda por cima com os horários cá nos jogos. Quem é que vê um jogo aqui à segunda-feira à noite ao Porto? Quem é que vê mesmo os próprios horários em casa? Obviamente que eu vou-me sentar à mesa com eles, impor as regras. O objetivo, obviamente, é falar com eles, estarem todos no mesmo sítio, caminhando um pouco para o futebol para todos, uma bancada onde as pessoas possam apoiar. Outra questão que também se fala muito, toda a gente fala das multas. Ainda ontem chegámos a Braga, estava lá o valor das multas. Não sei se os sócios normais do Sporting, os que não são ligados às claques, sabem. Se houver acordo com as claques, eles são responsabilizados, pagam metade das multas. Agora, se a Inglaterra já se está a voltar outra vez à cultura, às pessoas que sentem realmente o clube, que estão lá nas derrotas e nas vitórias, obviamente nós ainda estamos, eu acho que estamos a ir no caminho, já está tudo a vir e nós estamos a ir. Agora, para onde é que caminhamos? Para mim, esses adeptos são todos os adeptos do Sporting que são importantes. Quero-me sentar com eles à mesa e impor as regras. E este é talvez o maior calcanhar daqueles, porque Frederico Varandas, todos sabemos como é que entrou no Sporting, para a presidência. Portanto, mesmo que ele hoje queira, não é fácil ele recriar uma ligação aos GOA. Não, eu acho que, desculpa aqui, não quero estar aqui a responder, porque o convidado não sou eu, mas eu acho que Frederico Varandas nunca quis, nem nunca vai querer. Mas há uma coisa muito importante, ele nunca quis isso. Pedro. Há uma coisa muito importante, tanto o Bruno como o Varandas, para entrarem, disseram, até tinham pessoas da própria direção, ligadas às claques, para entrarem disseram que eram da Juveléu e outra da torcida. Eles para entrarem disseram isso. Agora, eu concordo com o Pedro. Se a ganhar não querem, imagino, eu acho que isto é uma ferida. Isto vai ser quando as coisas, Deus queira que não corram mal, não é? Mas vai ser um dos pontos que ele vai novamente criar uma guerra, não é? Agora, para mim é muito importante ter todos os grupos. Acho que não... Temos que voltar a abraçar toda a gente, todos são importantes, o Sporting é muito mais forte. O Sporting nesta altura, tu reparas, o estádio e o pavilhão nunca estão cheios. Não. Imaginam
um Sporting com ligação, e o Frederico Varandas, quando entrou, ele fez um protocolo muito mais vantajoso. Sim, o protocolo era mais vantajoso. Só que depois houve um episódio no pavilhão que voltou-se a extremar estas posições. Mesmo se tu reparaste, tens visto o que é que tem sido feito à brigada? Que é quem tem o protocolo? Claro. Puseram-nos lá em cima claro. e agora já foram expulsos. Mais uma vez, falta de transparência, tem que se clarificar qual é. Eu acho que não se quer um meio termo, quer-se um clube só de clientes. Querendo um clube só de clientes, que a dívida que nós estamos a assistir, isto vai ser vendido a alguém. Então isso acabaram os núcleos, acabaram as claques, acabou o adepto comum, e depois quem comprar o clube, ou parte do clube, não sei, tem que ser clarificado. Então isso acaba-se a cultura do... Mas achas que com o Frederico Varandas estamos a correr esse risco real de caminhar Eu para acho que esse... já foi, como o Pedro estava a dizer, na SAT fala-se pouca coisa, mas ainda se fala alguma. Claro. Eles já assumiram que sim. Nós perguntámos se era o Chelsea, eles disseram não se pode estar a falar. Portanto, agora tem que avisar, para estes 4 anos é muito importante estarmos atentos. É muito importante que vão votar. Vai questionar Varandas sobre isso no debate? Claro que eu vou questionar disso, das lesões, do projeto esportivo, todas estas coisas que nós estamos aqui a falar. É a primeira vez que eu vou conseguir estar a falar com ele, porque não há outra forma. Bruno, forma. Porquê é que é importante as eleições de 2030 também? Porque é que tu achas que é importante? Tem-se falado muito, não é? Isso acaso começa a ser uma brincadeira entre os sportinguistas, mas a verdade é que se fala muito dessas eleições de 2030 e eu digo sempre isto... Quem se mete nas eleições de Sporting... tu tiveste uma semana que eras candidato. Sim, exato. Eu também, numa brincadeira, acharam que eu ia me candidatar. E eu só uma brincadeira. Tu disseste aqui? Não, eu disse uma brincadeira. Depois começaram a dizer que já éramos nós dois. Da lista, mas porquê é que essas eleições de 2030 são importantes? Porque achas que é o fim de ciclo, eventualmente o Varandas vencer e dele sair? Ou vai o projeto anunciado, isto do Corporate, o We Are Our Legacy. Exatamente. Esquecemos o esforço de dedicação de Versão e Glória. Exato. Agora somos uma UB de entertainment. Eu não sei o que é, isto é difícil. É 2020, 2034. O que leva a crer, não é? A gente não pode falar das coisas, eu não tenho certezas. Claro. Obviamente tive uma série de reuniões, até já partilhei isso contigo em off. Certo. Tive uma série de reuniões que eu acho que é agora que tem que se avisar. É agora que as pessoas têm que criar uma oposição forte, independentemente de quem ganhe. Têm que ir votar, porque em 2030 o Frederico Varandas anunciou que vai sair. Eu pelo menos já sei de 4 listas que estão a ser preparadas. Isto não tem... O bem comum é o Sporting que está acima de todos nós. Isto não é ir a votação quando interessa para entrar. Isto tem que ser avaliar o Sporting como está. E agora é que é a altura decisiva. Porque se calhar em 2030 andam todos a almoçar e a planear isto tudo, e em 2030 já nem vão para lá, que aquele já há um dono. Agora, para mim isto é tudo muito estranho. Meter-se o bem pessoal acima de um bem comum, mas é uma visão política do Sporting, não é? É uma visão que eu não partilho, obviamente, que eu ainda acredito que quem decide isto tudo é os sócios. Espero que em 2030 também. E por isso é que entraste agora claro. Pela tua preocupação e não pelo pensamento de 2030. Claro. Obviamente que eu sei o momento que estamos, que é muito difícil as pessoas olharem para isto que eu estou a olhar, eu não desejando a derrota. Quem vive o clube diariamente, como eu, que tenho lá um confessionário junto ao estádio, sabe que as coisas estão a acontecer. Esta questão dos, por exemplo, olha, voltando aos auto-aumentos, qual é o sentido de estar a aumentar, fazer 6 auto-aumentos, auto-premiar-se em 200, 300 mil euros, quando se anda a discutir com os jogadores das modalidades, 200 e 300 euros para renovar. Jogadores essenciais das modalidades. Percebes? É aqui uma discrepância que para mim é muito... É estranho para mim, não é? Ficou alerta, sabendo então. que o clube... O presidente é eleito pelo clube, as modalidades são muito importantes. Mesmo aí, acho que está na altura de se dar um pulo, a ver mais... Sim, eu queria falar das modalidades. Vou começar por uma parte que até foi-nos questionada por alguns ouvintes, que é, antes de irmos às modalidades masculinas, irmos só muito rapidamente às femininas. Pois. Temos notado aqui um desinvestimento. Futebol feminino, deixámos de competir pelo título. Olá. Futsal feminino, descemos de divisão. Uma série de coisas que poderiam estar certamente melhor. Qual é que será a posição para o Claro que temos que apostar no futebol feminino também. Se tu reparares, a última decisão, penso que na altura que estava cá o Viana, era ele ficar também com o projeto feminino. Eu lembro que se falou disso. Disso, sim. Agora nota-se que o futebol, que fomos uma referência e íamos à frente, certo. De repente já não há o projeto feminino. No futebol feminino. Isso entronca no futebol em tudo.
tudo o que está a ser o futebol profissional do Sporting. Por exemplo, se tu reparares, penso que o futsal não sei se já acabou, o hóquei feminino acabou. Há uma série de modalidades. Tu passaste de disputar títulos em algumas modalidades para um desinvestimento completo, não só no feminino, mas outras modalidades. Lembro-me que fomos campeões europeus de goalball, de judo, modalidades que quase ninguém olha, futebol de praia. Há mais um caminho para o futebol, percebes? Mais um caminho passado. Futebol de praia acabou. Por exemplo, tu reparas, o Benfica, que não é um clube eclético, de repente tiveste o dobro do orçamento em todas as modalidades. Tu estás ali, por exemplo, no handball e no futsal, perto de dar o pulo. Só que o presidente, as modalidades para ele é Sempre estiveste muito próximo das modalidades. Como é que tu vês as modalidades? Como é que esse relacionamento, ali, o teu confessionário sempre foi um espaço onde muitas das modalidades passam lá e eu acho que o presidente não lidera pela presença. Claro que é um clube muito grande, muita coisa para fazer, tem que se delegar, mas também é muito importante. Ainda agora estive lá com o Alborg, o presidente não estava no futsal, mas parece que é, como ele disse num Web Summit ou uma coisa qualquer, tem que haver sempre tempo para ele fazer surf, para ir buscar os filhos a casa. Se calhar precisamos dali de uma ligação maior às modalidades, porque são todos muito importantes. Olha, um caso muito importante. Mas investiria mais nas modalidades? Ou seja, nós temos um departamento comercial com 3 pessoas, o Benfica tem mais de 40 pessoas. Não faz sentido nenhum. É muito difícil para adicionar as modalidades, porque encaminham sempre o dinheiro para o futebol. Eu acho que tens que olhar para as modalidades como quase o coração do clube, não é? Onde está o dinheiro é na SAD, não é o motor, mas o ecletismo é uma grande bandeira do Sporting. Fomos muitos anos, vivemos muitos anos as vitórias das modalidades, coisas, mas isto entronca novamente. Um clube, se for para alguém comprar o clube, as modalidades também cada vez vão ficar mais esvaziadas. Os sócios, os núcleos, todo este coração do clube, onde não é só dinheiro, é alma, é o associativismo, aquilo que vivemos, a essência de Sporting, não é? Portanto, olhando aqui fazendo aqui um raio-x para as modalidades, há uma modalidade onde o Sporting é hegemónico, que é o handball. Olá. No futsal vai ser sempre um jogo de batalha com o Benfica, mas aquilo que vemos é que já fez referência a isso, o orçamento do Benfica para as modalidades é mais do dobro do Sporting. Claro. Vimos, por exemplo, o Sporting a não ter capacidade, por exemplo, na altura para manter o Guita no futsal. Vimos ali uma jogada muito interessante no handball quando se vai buscar os irmãos, mas também é uma jogada de risco, porque o Futebol Clube do Porto tinha acabado de tirar o melhor jogador ao Sporting. Portanto, com Bruno Sá, o Sporting seria referência mesmo a nível orçamental, ou seja, estaria mais próximo do orçamento, por exemplo, do Benfica. Elogiar o trabalho do Miguel Afonso, não é? Com menos, faz mais, obviamente, não é? Mas temos que, obviamente, angariar patrocínios. Há muitas pessoas que querem meter dinheiro no Sporting, que eu tive a oportunidade de me reunir, mas vivemos muito a tal cultura do medo que as pessoas que investem nas modalidades se possam tornar presidentes. Andamos sempre nesta cultura, quando tudo o que puder ajudar os atletas e o clube, para nós, o presidente é eleito para 4 anos, não podemos viver de medos e de... Agora, por exemplo, no handball que tu referiste bem, no futsal, falaste no Guita também, que desinvestimos, não é? E passámos de ganhar ser campeões europeus para agora alternámos com o Benfica no futsal, não é? Agora no handball tu estás provavelmente a 200 mil euros de poder ir a uma final de uma Liga dos Campeões e como não se lidera pela presença, não damos esse salto, obviamente, não é? Agora, o meu objetivo não será acabar com modalidades. Agora tive lá um senhor a queixar-se, o Jorge Triaga e outro senhor do bilhar, também acabámos com o bilhar. As pessoas estão a ser muito descartadas no Sporting sem grande nexo, não é? Agora, para onde é que nós caminhamos? É essa a minha grande preocupação. Se atacamos assim os sócios, se atacamos, não é atacar entre aspas, não é? Desvalorizamos os sócios, desvalorizamos as modalidades, estamos mais numa onda de SAD, não é? De futebol. Igor, deixa-me fazer aqui uma pergunta, porque passámos ali há bocado um tema que eu me esqueci de perguntar, porque vejo muito pouco a falar, se calhar só sou eu que gosto de falar disso, o que também pode ser inteiramente verdade, e ser dos poucos que gosto de falar disso, mas fala-se pouco e continua-se a falar. Os estatutos do Sporting, a tua visão para os estatutos são do passado, são uma coisa que eu defendo há muito tempo que já deviam ter sido alterados, há coisas que deviam de lá estar.
por inerência, por algumas coisas que tu falas do associativismo e da forma como os sócios podem ter um bocadinho mais de voz. Sei que tens falado da questão das Assembleias Gerais também, já falaste do voto que devia estar espalhado, mas o Estatuto de Sporting, como é que tu olhas para a questão do Estatuto de Sporting? Obviamente teremos que analisar os estatutos, não é? Por exemplo, eu acho que há uma coisa que devíamos meter nos estatutos, a tal bancada do futebol para todos, arranjar a forma de haver uma nos estatutos. Para já devia haver aquela questão de nunca podermos vender o clube acima dos 50%. E devíamos também criar uma bancada de futebol para todos, como faz o Borussia Dortmund. Conseguir que todas as pessoas pudessem ir ao futebol. Agora a revisão estatutária, obviamente, agora eu sei que houvesse a intenção, isso é uma coisa, tem que passar pelos sócios, obviamente. Quando diz o futebol para todos, aproveita e liga aqui há pouco que não falamos dos lugares de leão. Porque tu falaste há pouco dos lugares. Só para recordar, lugares de leão eram 7.000 e qualquer coisa, 700, neste momento são 10.000, são 20% do estádio do Sporting, neste momento são lugares de leão. Eu sei que tu falaste da questão dos critérios, que houve alterações, só falarem um bocadinho dos lugares de leão, como é que tu olhas para essa questão, que obviamente é uma vertente financeira importante, mas também... Tem que haver mediação, obviamente, não é? Isso que me chocou mais foi pessoas que não tiveram a capacidade para poder comprar os lugares de leão, pessoas que eram vitalícios a serem quase expulsas do sítio onde estavam. Isso então veio com tantas pessoas lá a falar comigo. As pessoas estão melindradas, é esse caminho. Está muito vincado esse caminho para os clientes. Agora, por exemplo, mesmo relacionado com o que estás a dizer, há 9.000 lugares de pessoas à espera na grande list. Qual é a intenção disso? Essa receita que está ali, as pessoas não, o clube está muito fechado, não é? Hoje em dia, se quiseres adquirir um bilhete é muito difícil, está-se a virar muito o clube para essas pessoas. Agora, mais uma vez, é muito importante essa receita, tem que ser mediada, tem que haver espaço para os núcleos, tem que haver um bom site para as pessoas que são de fora poderem adquirir para o estádio, ir ao estádio. Eu tenho falado com pessoas dos núcleos com 45 anos de sócio, não conseguem comprar um bilhete. É quase impossível. Agora, uma pessoa que quer adquirir bilhetes, chega lá, gasta 10.000 euros no lugar de leão, passa à frente de pessoas que estão há 22 anos com Gamebox, quase há 25 anos. É complicado lidar com essas situações. Mas seria para manter noutros moldes? Claro, eu acho que tem que haver um meio termo. É muito importante haver os lugares de leão, mas é muito importante esta tal bancada que estatutariamente podemos incluir Só para clarificar, esta bancada era uma bancada que... É uma bancada que toda a gente pode ir ao futebol, que não tem um preço só pelo... Não é um preço premium. Já está estabelecer um valor para que o futebol seja para todos, não é? E todos os jogos haveria bilhetes para essa bancada? Claro. Eu acho que metade dessa bancada podia ser safe standing em pé. As pessoas mais velhas. Safe standing, por também perguntaram. Eu ia perguntar por causa do safe standing. Já agora podia ser metade da bancada, podia ser lugares em pé. Eu começava a receber em pé. É o que se está a fazer, é isso que eu estava a dizer. Em Inglaterra, já, apesar de serem os clubes comprados por pessoas que não têm ligação aos clubes, não é? Não são eleitas pelos sócios, já se está a voltar a isso. E nós ainda estamos aí no caminho dos clientes, isto muito de lugares de leão, muito... Mesmo aquela entrada, por exemplo, eu agora vi o último jogo, muito gira aquela entrada, aquele espetáculo, mas depois durante o jogo. Só se ouve os outros a cantar. Os lugares de leão são importantes, esse conforto, mas por exemplo, investimos 50 milhões, as superiores estão muito abandonadas, as próprias casas de banho. Eu acho que estamos aqui a criar um fosso muito grande. Acho que mais uma vez na vida o mais difícil é o meio termo, como o mais difícil é manter no nível alto e nós distraímos um pouco e não estamos a olhar para uns, e são esses que são a verdadeira alma do clube. Que não haja dúvidas, isto não tem nada a ver com o Bruno, que não haja dúvidas que em Alvalade há 2 pesos e 2 medidas. Olá. E eu vou algumas vezes a Alvalade, tu se entrares nas portas das centrais, eu ainda ontem estava a brincar com isso, eu posso entrar em Alvalade com uma bazuca pelas centrais que ninguém me vai dizer nada, literalmente. Mas entro pela superior, sou revistado de cima a baixo como se fosse um criminoso. Os sócios de primeiro e os sócios... Isso que não haja dúvidas. É os sócios de primeiro e os sócios de segundo. Olha, em relação a isto, ontem lá em Braga disseram tens que falar da porta 8 e da porta 9, que é exatamente o que estás a dizer. Claro. Mas, por exemplo, agora no futsal, a série de guerras que há ali à volta do pavilhão, certo. Sabes a que horas o jogo era às 8, entramos eram 8h20, 20 minutos atrasados. Nós somos revistados na nossa casa como se fôssemos criminosos. Não, quem vem de fora não é tão... Não é tão revistado. Isto vai dar à base outra vez do que estamos a falar. Nós estamos em casa, mas só nos sentimos em casa fora. Os próprios jogadores sentem que só têm apoio real fora de casa. Isto é uma base
estamos aqui no limbo, é muito perigoso, temos que pensar muito bem o que é que está a acontecer e olhar com olhos de Bruno, olharmos para a realidade do Sporting, certamente vai ter tempo de falar mais vezes disso. Queria olhar agora, obviamente, perspectiva Sporting, mas aqui para alguns assuntos extra Sporting. Primeiro assunto que para mim é absolutamente crucial: qual é que seria a postura do Sporting sob a sua presidência nos direitos de transmissão audiovisual? Aquilo que nós vemos para já é, na minha opinião, a preparação para um adiamento. Foram atirados números por Pedro Proença numa determinada fase, que agora vão fazer com que todos os números que venham a seguir, comparativamente com esses 300 milhões, vão ser vistos como maus. Vemos que o Benfica, por exemplo, já se imiscuiu de qualquer tipo de negociação e vai negociar à parte. Qual é que seria a postura do seu Sporting? Sporting sempre manter o que já tínhamos, né? Os direitos que já tínhamos. Obviamente, para mim e para o Sporting é sempre muito importante tudo, o nosso campeonato seja valorizado e seja mais forte. Também tem que haver uma distribuição de receitas para os adversários para podermos vender a Liga lá fora. Não é? Mas deixa-me só clarificar, começou por dizer manter os que já temos numa centralização. Há aqui um cenário, e por isso é que, por exemplo, o Benfica se tem colocado à parte. Há aqui um cenário em que Benfica, Porto e Sporting poderão ter de receber menos para partilhar mais. Para partilhar mais. Estaria disposto a ter essa conversa? Estaria disposto a ter essa conversa, obviamente, se os outros dois grandes decidirem entrar nesse caminho. Obviamente, para mim é muito importante que a Liga seja competitiva e os outros clubes também cresçam, não é? Isso até valoriza mais a nossa vitória e mais o nosso campeonato. Muito bem, relação do Sporting com o Futebol Clube do Porto e com o Benfica. Temos visto nos últimos meses a relação do Sporting com o Futebol Clube do Porto. Tema. Como é que seria a sua postura nestes aspectos? Eu estranho muito a minha postura. Primeiro vou analisar o que está a passar. Eu acho muito estranho o atual presidente só atacar o Porto, sabendo tudo o que se passou com o Benfica. Por exemplo, se repararmos, nós nas modalidades temos um protocolo com o Benfica, não agressão. No futebol fazemos jogos de treino no sub-15 e no sub-16 no Seixal. Eu obviamente não faço distinções, sabendo da história do Porto e do Benfica no passado. Para mim só há relações institucionais. São os dois nossos maiores rivais. Não há relações além disso, é só institucional. Mas acabaria com o pacto nas modalidades? Obviamente, sim, não pode haver pactos. Estava no programa. Não pode haver pactos com o Benfica. Tu, se reparares, tu vais ao Mundial de Sub-17, não tens um jogador na equipa de Sub-17. É verdade. O Benfica está sempre pronto para romper o protocolo connosco. É só ver a oportunidade. Achas que eles não nos sacavam o Salvador, o Ziki? Eu acho que nas modalidades o pacto é benéfico, porque acho que se pode criar aqui um sistema um bocadinho anárquico, mas sabes que o pacto partiu do Benfica. Eu sei. Na altura que o Bruno investiu nas modalidades, o Benfica fez isso. E agora, claro, eu não quero pactos com os rivais, obviamente. Mas acho que a rivalidade também é muito... Não é violência, claro, isso não. Claro, obviamente. Rivalidade alimenta muito... Mas estas constantes de declarações, André Vilas-Boas, Frederico Varandas, na sua postura, obviamente não sabemos o futuro e às vezes há coisas que neste jogo mexem. Eu teria dito que aquilo era só mal perder, porque isto acabaste por incendiar a segunda mão, não é? Mas entrava nesses confrontos verbais? Ou... Não, acho. O que eu estranho é a esquizofrenia de comportamentos. Para um lado e para o outro. Para um lado sorriso, para o outro lado estamos nesta luta. Sabendo que os dois rivais, a história, Pinto Dourado, tudo o que foi os Paulo Gonçalves, o César Boaventura, os rivais são os dois iguais. Agora, claro que não vamos entrar neste... Acho que foi completamente desnecessário neste último jogo, sabendo que vai haver uma segunda mão. Isto vai ser mau para os adeptos, vai ser mau para o ambiente à volta da equipa. Se eles já fizeram, que o Porto já fez o que fez no último jogo, imagina o que é que vai ser agora. Sim, vai ser uma semana muito cozinhar. Relação do Sporting com Federação e Liga. Como é que seria a relação com Pedro Proença, por exemplo? Pedro Proença? Eu não... O Sporting apoiou o Pedro Proença. Apoiaria Pedro Proença hoje? Não sei. Eu apoio que é benéfico para o Sporting. Isto eu não percebo como é que nunca lá tive. Depois irei-me sentar com daquelas coisas que só quando chegares lá é que também vais perceber. Eu por acaso como é que até sou vizinho do Pedro Proença. Eu moro num prédio, ele mora um bocadinho à frente. Então facilitava. Agora se calhar podemos combinar uma reunião ali no Gardens, no restaurante, agora antes das eleições. Podemos falar um bocadinho, não sei se ele está muito receptivo a isso. Ele anda bastante ocupado. Porque ele está a rever tudo o que é contrato de federação. Ganhando as eleições no dia 14,
dia 14 é sábado ou domingo? Sábado. Portanto, vou tirar aqui o Há domingo. aqui a questão do adiamento do jogo, ainda não percebi se é benéfico ou não. Para nós foi péssimo. Para mim foi péssimo, porque ia estar em Lisboa, não posso ir ver o Sporting. E nós ainda não temos data, né? Sim, essa foi outra. Obviamente eu compreendo, porque a viagem a Boda não vai ser fácil. Não sei como é que depois vão encaixar, porque há aí um problema de calendários, eu não sei como é que vamos encaixar isso tudo. Partindo do princípio que o Sporting chega à final da Liga dos Campeões. Para mim, partindo do princípio que vamos estar em Budapeste, acho que vai ser difícil. Mas tirando brincadeiras à parte, estão a contar provavelmente com a eliminação em alguma das duas competições para encaixar o jogo, porque vai ser difícil. Sim. Mas vamos ver. Portanto, dia 14 é sábado, dia 15 é domingo, dia 16, obviamente, a tomada de posse seria muito depois, mas imaginando que tomava posse logo no dia 15, dia 16, qual era a primeira medida que fazia para o Sporting? A primeira medida... A coisa que acha que é mais urgente mudar-se agora? Agora era abrir imediatamente um gabinete para os sócios, para poder abraçar novamente a família sportinguista, receber toda a gente, sentar à mesa, sempre o diálogo, coisa principal, e abrir o tal gabinete de sócio. Com os Goa? Os Goas não, porque quando falou sócios, o gabinete era para falar com todos os sócios, as pessoas associam muito os sócios aos Goa. Eu não sou Goa e sinto-me maltratado pelo Sporting em alguns casos. Obviamente os Goa porque no projeto há a ideia da reunião imediata. Não, isso é outra coisa, mas há o gabinete de tudo isto que ouvi nos núcleos, isto para mim chega a ser chocante, não é? Não há ligação, não há aqui... É voltar a abraçar a família sportinguista, e tem que haver aqui um fio de condutor onde todos possamos falar, voltar às AGs presenciais. É muito importante desmistificar que o Sporting tem que voltar outra vez à essência, onde todos os sócios e os grupos são importantes, voltar a desenvolver a cultura de Sporting. É muito importante para mim. Pedro, mais alguma... Como é que estamos em relação à pirotecnia? Eu já sabia. Sabes que eu tinha que perguntar esta questão. Eu sei que... Como é que estamos em relação a quê? Mas como é que tu vês a questão da pirotecnia? Porque ela é importante. Se vais falar com os Goas, aí já tenho que dizer, aí os Goas temos aí um problema. Eu sei que traz muita discussão. Eu acho que não é relevante, líderes mas é uma e pessoas para aqui responsabilizar, se houver protocolos, pagam metade das multas. Obviamente que isso é bonito no futebol. Agora, nós é que estabelecemos as regras. Tudo o que prejudica o Sporting não pode ser feito. Tem que haver pessoas para responsabilizar. Senão isto está tudo muito órfão. As pessoas estão espalhadas pelo estádio. E está-se a querer criar uma guerra que interessa a quem? Esta divisão central... superior. Eu não percebo. Remamos todos para o mesmo lado. Somos a família Sporting. Isso é que interessa. Estamos todos juntos. O Sporting, nesta altura... Foi bicampeão o ano passado, tínhamos de estar num ambiente de festa. Estamos sempre neste ambiente de tensão, que isto é completamente desnecessário. Sem dúvida. Eu acho que temos que voltar a reunir toda a gente, não sectarizar o clube. Claro que é importante esta parte empresarial, todas as partes são importantes, todos os sócios do Sporting são importantes, todos os núcleos, todos os grupos, e voltar a ver o Sporting como só um. Bruno, se não vences as eleições de 2000 este ano, pondeiras pensar em 2030 ou ainda é muito cedo para falar disso? Esses já são muitos. É muito tempo. Eu acho que agora é que é importante, claro, fortalecer quem não ganhar, ser uma voz vigilante e olhar para o Sporting além dos resultados. Há muitas coisas a passarem-se, temos que olhar. Peço para toda a gente ir votar, claro, para não votar em branco, para criarem uma alternativa sólida, e eu estou cá para fazer isso. Em 2030, se os sócios quiserem que eu vá, eu vou. A verdade é que se tu não apareces agora, se calhar não havia eleições, não havia, era uma lista única, que era uma coisa, é uma coisa até triste, falamos aqui disto. O Sporting ter umas eleições com a lista única. Isso é um ponto muito importante. Esta direção queria fazer o que entendesse, sem haver escrutínio, como falámos do Parque Ninguém Sabe, uma série de decisões. Notas o próprio programa, como está feito, o desprezo total pelos sócios, não haver campanha, não haver entrevistas. Eles estão a tomar isto como uma afronta. Isto é uma democracia a Sporting. Somos 3 milhões de adeptos, mais de 150 mil sócios. É muito importante olhar para o clube agora. Agora é que é o momento. Muito bem. Estás esclarecido, Pedro? Muito bem. Bruno, obrigado por ter vindo aqui. Foi um prazer, meus queridos. Às nossas instalações. Boa sorte para as eleições. Vem uma semana certamente muito dura. Estou muito interessado. Já tirei a minha noite de quinta-feira para ver o debate. Espero realmente ver aqui algumas
alguns assuntos que só Frederico Varandas pode clarificar. Claro. E portanto espero mesmo que seja uma coisa aberta e que Com elevação à com elevação e e uma coisa que com informação, não é? Porque às vezes sim, e é uma coisa que o Bruno disse agora e é uma coisa que vejo mais agora nas redes sociais, obviamente o Pedro certamente já acompanhou, que é esta questão de candidatar-se contra Varandas é quase como visto como uma afronta, Uma como afronta, disse. sim. E não é verdade. Não acho, eu não. acho que Eu até desculpa interromper-te, eu até, se reparares, eu até estou a dar a oportunidade de ele esclarecer muitas coisas. Exatamente. Agora, vendo o estilo de liderança, eu não sei se ele irá ligar muito às coisas que eu estou a dizer. Espero que olhe, mas eu vou estar muito vigilante, espero que as pessoas votem em mim. Se não ganhar agora, espero estar estes 4 anos, no caso de não ganhar, obviamente, estou preparado para ganhar e quero ganhar já. Agora vou estar muito vigilante e muito atento, que era o que eles não queriam. E só para terminar, não é afronta, é uma visão diferente daquilo que pode ser o Sporting. Acho que concordamos todos que os últimos anos têm sido bons, há coisas que podem melhorar, há preocupações que queremos ver clarificadas e isso de preferência resolvidas, e portanto nós tivemos um exemplo de democracia do clube ao lado, que tantos defeitos têm. Sim. E conseguiram naquele, mesmo até na questão dos estatutos, já falámos aqui. Sim. Portanto, acho que é extremamente positivo haver aqui discussão de ideias e formas de liderança diferentes. Portanto, esperemos que Frederico Varandas não tenha uma postura de Bruno contra mim, não. É Bruno pelo Sporting também. Sim, no debate. Portanto, vamos ver como é que vai correr, Bruno. Obrigado. Toda a sorte. Estar aqui com vocês. Vais a Noruega? Não vais a Noruega. Não estás disposto a fazer aqueles 1100 km? Eu já me disseram que eu queria ir para o Sporting, que eu ia para a lista do Bruno, que ia para a lista do outro Bruno. Tu tens a trabalhar. Não, eu tenho que trabalhar, aliás, porque as contas têm que se pagar. Esta semana vai estar ausente. As contas, portanto, não posso, infelizmente. Gostava muito, aliás, é o meu maior defeito como sportingista é nunca ter ido ver o Sporting lá fora. Não, portanto, eu fui ver. Agora, quando estiveres na minha lista, vais. Exato, agora estou à espera disso. Agora já me dou bem com o Bruno. Olha, eu fui, se ganhar, já estou à espera disso. Há uns anos contra o Real Madrid e fiquei logo desgostoso com o Ronaldo a marcar o. Quando aquele salvo-jogo, exatamente. Eu não sei se não tinha sido preferível termos jogado com o Real Madrid nisto tudo. Vamos ver. Daqui a 15 dias eu digo. Esta equipa é um bom projeto de um treinador que já recusou não sei quantas propostas. Uma grande essência de clube. E o orçamento eu acho que isso é que 4 milhões e tal, exatamente. Coisa impressionante. Isso é que se mantém ao longo do tempo. E se reparares, voltando outra vez à história do Amorim, este treinador que lá está, já o ano passado acho que penso foi à meia-final da Liga Europa, recusa convites, continua com um projeto ganhador, ali focado. Muito a olhar para o campeonato português, neste caso norueguês, muito scouting puro, muita aposta na formação. É possível esse modelo, meu. Como é possível ganhar, respeitar os sócios, como é possível tanta coisa que é possível, não é? Como diz o meu próprio programa, não é? Muito bem. Vamos à vida. Voltaremos, não sabemos ainda a data porque estamos à espera, gostaríamos de saber quando é que o Sporting joga com o Tondela, mas depois nós avisamos. Bruno, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado à tua equipa que também está aqui connosco. Espero que tenham gostado aqui do nosso espaço e de estar aqui esta horinha connosco. Vamos embora, Sporting. Quarta-feira temos jogo. Quarta-feira temos jogo. Quinta-feira temos debate. Noruega, quinta-feira eleições. Exatamente. E depois voltaremos a jogar também há handball. Para a Liga dos Campeões. Exatamente, há handball. Grande vitória do Sporting no futsal. Já há muito tempo que eu não vivia um jogo. Grande ambiente. Isso é uma das questões que eu falo muito. Tu vês muito o ambiente Sporting. É nas modalidades. No João Rocha. Mesmo o handball agora com o Alborg já se notou a superior um pouco vazia do handball. Mas há uma cultura de o pavilhão, tu vês muita essência do que é sem dúvida, sem dúvida. E então quando o Sporting está bem no futsal estão-se a sentir mais deslocadas no estádio, isso não faz sentido nenhum. Muito bem, vamos embora, voltaremos então a data a definir, mas voltaremos certamente e voltaremos depois das eleições, portanto teremos também eleições para tirar. Bruno, mais uma vez muito obrigado, vamos embora, força Sporting e um grande abraço. Obrigado.